Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre minoxidil. Talvez a medicação de amigo que vocês acham que vai gostar. Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Vamos falar de área doadora. E para falar sobre área doadora, eu preciso dar um alicerce educacional para vocês. Eu preciso que vocês entendam alguns conceitos básicos. E aí vamos lá. Para fazer um transplante, eu tiro algo de algum lugar e levo esse algo para outro lugar. Por exemplo, se uma pessoa precisa de um rim e eu tenho alguém que pode doar esse rim para essa pessoa, a pessoa que vai doar o rim é a doadora. A pessoa que vai receber aquele rim é a receptora. No caso do transplante capilar, o doador e o receptor são a mesma pessoa. Então, a pessoa, uma única pessoa, vai doar e receber uma estrutura. O que? Folículos. E aí já vou explicar para vocês o que é o folículo. Então, no transplante capilar eu tenho uma área doadora e eu tenho uma área receptora. Agora vamos entender o que é o folículo. Porque, pessoal, a gente não faz transplante de fios. Não. Nós fazemos transplante de folículos. E o que danado é esse folículo? O folículo, na verdade, é toda a estrutura que produz um fio. O fio é uma consequência de um folículo saudável. Então, vamos fazer uma analogia. Imagine que você perdeu 2 dedos da sua mão direita. E você prefere ou precisa de mais dedos na mão direita do que na mão esquerda. Então, a área doadora vai ser a mão esquerda. Nós vamos tirar 2 dedinhos da mão esquerda e transplantá-los para a mão direita, para que você volte a ter 5 dedos na mão direita. E continuando essa analogia, o folículo é como se fosse o dedo. E o que nós vemos do lado de fora da pele, o fio de cabelo, é como se fosse a unha. Só que para eu ter uma unha, eu preciso de um dedo completo e saudável. Então, quando eu quero fazer um transplante capilar, a gente faz um transplante do folículo, a estrutura que produz, o dedo que produz a unha, tá? E aí, quem tem calvície tem um defeito genético aonde alguns folículos eles morrem mais cedo do que deveriam, ou eles deixam de trabalhar e de produzir uma unha bonita como ele produzia no passado. E esse defeito ele está na maior parte das vezes nos folículos da metade de cima da cabeça. Então quem tem calvície tem uma fragilidade maior dos folículos da metade de cima da cabeça. Os folículos da metade de baixo da cabeça, do couro cabeludo, eles são mais resistentes. Quer dizer que todos eles são invencíveis? Não, mas a maior parte deles é mais resistente. Por isso que quem tem uma calvície avançada, completa, já estabelecida, ele perde todos os folículos da metade de cima da cabeça, mas ele mantém boa parte dos folículos da metade de baixo. Ele perde também folículos da metade de baixo. Qualquer calvo bem avançado, ele sabe que ele não tem dos lados e atrás a mesma quantidade que tinha quando era mais jovem. Sinal que já houve mais cabelos na área doadora também. Então ele perde um pouco na área doadora, mas perde muito mais na área que a gente vai batizar de área receptora no futuro, que é a metade de cima. Ele perde muito mais na metade de cima da cabeça do que na metade de baixo. Então vamos lá. Eu já entendi que eu tenho uma área doadora, que ela é doadora porque os folículos são mais resistentes. E eu tenho uma área receptora, que é a área onde eu perdi a maior parte dos cabelos e eu quero voltar a ter mais cabelos, ok? Pessoal, a área doadora, vamos tentar arredondar que ela vai ter mais ou menos aí uns 200 centímetros quadrados. Mais ou menos. Para quem está familiarizado com área
como se fosse um terreno de 200 metros quadrados. Então eu tenho 200 centímetros quadrados de área doadora em média. Alguns pacientes vão ter uma área um pouco maior, outros pacientes vão ter uma área um pouco menor. Mas é mais ou menos o que dá da faixa que compreende a região temporal, parietal e occipital do paciente. Essa região que tem os folículos mais resistentes, ela costuma ter, variando de algumas áreas, de 50, 80, 90 folículos por centímetro quadrado. Eu estou querendo dizer que nós teremos mais ou menos aí uns 15 mil dedinhos que podem ser transplantados na região doadora, na região onde os folículos são mais resistentes. Esses dedinhos, esses folículos, que aí a gente vai ter uma média populacional, uns 15 mil folículos nessa área, eu vou poder tirar alguns deles para levar para onde não tem mais. Eu vou poder tirar alguns dedos da mão esquerda para colocar na mão direita, que é onde eu quero que tenha mais folículos. E aí chegamos no ponto máximo fundamental do nosso vídeo. Quando eu tiro, se eu tirar 2 dedos da mão esquerda para levá-los para a minha mão direita, vai nascer mais 2 dedos no lugar dos que eu tirei da mão esquerda? Não vai nascer, porque o nosso dedo é um tecido permanente. O corpo não consegue produzir novos dedos se eu perder um completamente. Da mesma forma, ou parecido, seriam os folículos, que, como nós já falamos anteriormente, são quem produzem, os folículos produzem os fios. Então, o folículo, quando eu levar ele para outra área, aquele espaço vazio não vai ser construído, não vai nascer um novo dedinho lá. Não vai ficar vazio. Então, se um indivíduo normal tem 14, 15 mil folículos na sua área doadora, quantos que eu posso tirar sem ninguém perceber? E aí eu vou fazer mais um exemplo, uma analogia, mais uma analogia. Imagine um serralheiro que está lá na Amazônia fazendo corte ilegal de árvores. Ele vai tirar 100 árvores, uma do lado da outra, e abrir uma clareira na floresta? Não vai. Ele vai tirar uma árvore, vai pular 2, 3 árvores, vai tirar outra, mais 2, 3 vai tirar outra, e assim ele vai tirar aí quase metade da floresta e poucos vão perceber. Então, essa engenhosidade da escolha de qual folículo tirar vai ser determinante para quantos a gente pode tirar sem que o paciente perceba. Estou querendo dizer que se você tem 15 mil folículos na sua área doadora e nós tirarmos 5 mil folículos, você vai viver o resto da vida com os 10 mil que ficaram. Esses 10 mil que ficaram, quem vê tem que parecer que está normal. Você até pode perceber que ficou uma densidade menor, porque você se conhece mais. Mas quem está olhando para você no dia a dia não percebe essa redução. É o que a gente chama de densidade cosmética. Cosmeticamente, o que parece ser normal. Então, esse é o segredo do transplante capilar. É saber explorar a área doadora para quando você tirar os folículos, os que você realmente precisa, quem vê aquela área vai achar que está tudo bem. E aí eu pergunto para vocês, se você perder 2 dedos da mão direita, e você quer tirar dedos da mão esquerda para repor da mão direita, você vai tirar 3 dedos da mão esquerda e ficar com 6 dedos na mão direita e 2 na direita? Ou você vai repor somente os 2 que faltavam? Obviamente que o cirurgião não ia deixar você com 6 dedos numa mão. Então eu trago essa lógica para o transplante capilar, que a gente tem que tirar exatamente o que é necessário. Tem pacientes que são submetidos a transplantes com a retirada excessiva de folículos para colocar, implantar muitos folículos, mais do que seria necessário em uma mesma área. E aí, pessoal, o que acontece? A calvície ela não tem cura. A gente precisa fazer um planejamento de longo prazo, planejamento de uma vida. E aí você pode se deparar numa situação no futuro em que você gostaria de fazer um transplante capilar para
cobrir uma área que perdeu mais cabelos depois de alguns anos, e você pode ter gasto sua reserva de folículos somente em uma única região. Então a gente tem que ter esse manejo desse recurso, é um recurso limitado. E aí a gente, sabendo o que é que eu posso tirar sem causar danos e sabendo quanto que realmente eu preciso de densidade nessa área implantada, essa distribuição, essa estratégia que está o grande segredo do transplante capilar. Espero que vocês tenham entendido e gostado desse conceito do que é área doadora, e nos vemos nos próximos vídeos.